Hoje é dia de falar de SUV chinês na garagem, mas a bordo de algo diferente. A gente sabe que aqui no Brasil as precursoras, as chinesas precursoras que chegaram aqui primeiro, digamos assim, nessa fase atual, foram a BYD e a GWM. A GWM, eu já comentei aqui em outras matérias, que eu acho que é a marca chinesa que mais soube mapear o mercado brasileiro, porque tem veículo elétrico, veículo híbrido e veículo a diesel. Cara, eles têm uma visão muito aberta e por isso estão vendendo bem. Eles conseguiram entender bem o nosso mercado. Hoje vão testar o Way 07. É um SUV de grandes proporções, tem 5,15 metros, muito luxo também, um carro que tem um acabamento bem acertado, ele está num padrão mais elevado do que outros SUVs chineses que a gente conhece, e é um carro que tem um valor interessante dentro da ideia de ser um carro bem equipado, né? E um diferencial que eu acho o grande diferencial do Way 07, 6 lugares, ele tem um corredorzinho no meio, então a gente vai conhecer esse carro de 6 lugares, em vez de fazer 7 apertado, fizeram 6, acho que foi uma ideia bacana e vocês vão ver agora e vão entender tudo isso que eu estou falando. Destaque principalmente espaço interno, o acabamento e o entre-eixos, o que faz ele uma opção bem confortável nessa faixa, para quem busca um carro desse tamanho, desse comprimento e que precisa levar 6 pessoas, logicamente. Muito bem, começando as impressões. Bom, antes de tudo, assim como outros chineses, ele está sempre ligado, então você liga e desliga ele entrando no carro, você entra no carro, pisa no freio, ligou. Então é bem rápido, né? E é curioso que é um paradigma, a gente está acostumado, né, com a questão de ligar, desligar o carro com botão, primeiro com chave, depois com botão, tem essa questão, né, que é bem curiosa. Bom, inicialmente, então, começando o Way, né, as pessoas perguntam, mas não é um GWM? Sim, é que a Great Wall Motors tem várias marcas, tanto você pega o Way é uma delas, você pega o Ora é uma delas, e por aí vai. Mas o GWM está na parte traseira, justamente mostrando que é um GWM. O Way 07 é um veículo de grandes proporções, né? São 5,15 metros e temos aí um entre-eixos de quase 3 metros, ou seja, é um carro que tem dimensões avantajadas e sei lá, uma Amarok, para vocês terem uma ideia, tem 5,35 metros. Esse carro é 20 centímetros menor. Mas isso por conta dessa ideia de 6 lugares. Então, uma visão geral, viram entre-eixos também. Temos rodas de 21 polegadas, que eu acho que ficaram muito bem casadas, tanto visualmente quanto para andar, na questão de conforto, de comodidade. É um carro extremamente confortável. Aliás, isso é uma característica de chineses, e principalmente chineses premium, né? Tem essa questão também. Uma coisa que chama atenção, eita, marca placa preta passou aqui. Uma coisa que chama atenção, a dianteira, ele tem um desenho aí diferente, né? Até várias pessoas no meu prédio, umas 2 pessoas me perguntaram, mas que carro é esse tal? É um Raval, né? Eu falei, não, ele está um pouco acima, né, do Raval, não só na questão de acabamento, itens de série, como também de luxo, né? De preço, melhor dizendo. Então, detalhe da dianteira, conjunto óptico também, DRL em cima, o conjunto óptico, os faróis embaixo. Na parte traseira também a gente tem aquele desenho clássico, né, dos faróis das lanternas traseiras, aquela ligação entre as lanternas, que acaba aí sendo também uma coisa que a gente vê em outros SUVs também. Mas sem dúvida que eu acho que estão vendo o porta-malas com e sem a capacidade total de carga. A capacidade total de carga é muito interessante, né? Afinal, supera os 1.000 litros. Aliás, esse carro tem umas características muito boas nesse sentido. Olhando aqui, a gente repara nos bancos. Primeiro, os bancos traseiros são bancos individuais. Então nós temos o conjunto traseiro, né, conjunto com 2. Temos aí o conjunto aqui, que seria a segunda fileira de bancos, com bom espaço para as pernas e tudo mais, com essas 2 poltronas, que são poltronas mesmo, poltronas elétricas. Tem uma série de mimos aí para os passageiros. Inclusive os passageiros podem ajustar o banco dianteiro, o banco aqui do passageiro, justamente para aumentar ainda mais o espaço. Fora isso, tem mesinha também para maior comodidade, ou seja, é um carro que você pode dirigir como a gente gosta, ou você pode ir no banco de trás, que talvez seja a maior proposta, né, desse carro, essa questão do conforto. A visão, inclusive, da parte traseira, olhando o corredor
né? É muito interessante também, porque é uma configuração diferente do que a gente tem aqui. Tem os 7 lugares, todos apertadinhos, né? Mas aqui eles fizeram uma coisa meio diferente. Eu acho que funciona bem. Até para um transporte executivo, eventualmente, eu achei bacana a ideia. E o porta-mala, por ser um carro, um veículo de 5,15 metros, ele é maior do que Trailblazer, é maior até do que Range Rover. Então ele acaba tendo 6 centímetros a mais, garante um espacinho do porta-mala, mesmo com a terceira fileira de bancos, razoável, né? Outra coisa interessante, o interior claro desse carro, né? O sistema de áudio bastante aprimorado e o interior claro. Você vê o interior todo aqui, o detalhe do painel, esse volante, esses volantes chineses, o pessoal comenta muito, realmente eles parecem uma nave, né, espacial. Eles não são volantes com 3 raios, 4 raios, são 2 raios, uma coisa meio diferente, né? E daí você tem uns atalhos aqui no volante também para algumas coisas, né? Os modos dinâmicos, por exemplo. É um carro que tem tração integral, então ele tem um conjunto muito bem acertado para andar, já chegaremos nisso. Mas vocês estão vendo o painel, principalmente detalhes de acabamento, tem as costuras. O pessoal trabalhou muito bem nesse carro, né? Os chineses realmente eles capricharam nesse quesito de acabamento e funções, né? Nós temos essa tela central e você daí escolhe tudo na tela central, várias funções. O iPad, ou se você vai querer que regenere energia com maior ou menor grau, enfim, tem uma série de opções, sistemas dinâmicos, piloto automático adaptativo, você ajusta tudo aqui. Ele até tem uma questão interessante aqui de resfriamento de banco, ventilação, estou usando agora que está quente, está 27 graus, quando cheguei aqui estava 14, 15. E então tem ventilação de banco, que é um negócio muito útil. E temos também aí outras opções de customização, ou seja, dá para customizar tudo aqui, para ficar tudo ao gosto do cliente, né? Realmente é um carro muito voltado para isso, para essa questão de comodidade, cara. E esse carro, o conjunto mecânico, é que tá, os chineses, nos híbridos, outras marcas também, mas eles realmente, esse carro pesa 2,5 toneladas, mas nós temos aqui um motor de 1,5 litro e mais 2 motores elétricos, entregando, meus amigos, 517 cavalos com 86,3 de torque. Cara, é uma quantidade realmente interessante, né, de torque. Isso com tração integral, uma geometria de suspensão que privilegia o conforto, aí que tá. Essa é uma característica muito de carro chinês, conforto. Esse carro, lógico, a proposta dele não é fazer curva rápida. Ele até traz, eu achei que, vindo para cá, guiando na estrada, essa estradinha também aqui, ele tem um comportamento dinâmico bom. Mas o principal é o conforto. A gente tem aqui uma autonomia elétrica de 160 a 170 km, uma autonomia elétrica real, e mais 910 km do tanque. Ou seja, eu estou usando o carro uma semana, agora a bateria terminou, eu botei no modo híbrido normal para usar, mas ele você pode privilegiar só elétrico, enfim, eu gosto de deixar no híbrido de modo geral para ele trabalhar junto. Mas sempre os híbridos plug-in privilegiam o modo elétrico. Então, meus amigos, realmente você consegue economizar bem no fim, juntando as coisas, né? E uma autonomia de 1.100 km, mais ou menos. Esse ano, o Zé pretendo ir lá para Santa Fé do Sul. Quero ver se eu pego esse carro novamente para a gente poder fazer essa viagem. Porque quase que daria para ir e voltar. Você vai andar lá e tudo mais, mas quase que daria para ir e voltar com um tanque. Né? Então, se você reabastecer ainda a parte elétrica, ele regenera bem. Quando eu saí de casa estava 13 km a autonomia elétrica. Quando eu cheguei aqui estava 26. Ou seja, pega estrada, desce e também, lógico, você modifica aqui alguma coisa, você pode colocar para ele recuperar mais energia, recuperar menos, usar o iPad, que eu não gosto muito, mas sei lá, pega imigrantes para descer serra, você usa algo assim e vai enchendo a bateria. Enfim, o valor é interessante pelo que ele traz, ele é mais caro que outros concorrentes, mas na verdade ele concorre com os carros premium de peso. Então isso é uma questão interessante. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a GWM, de maneira geral, tem um produto interessante, porque é um carro que acaba trazendo todo esse conforto, esse luxo. Eu levei os meus sogros, né, também, a tia da minha esposa, para andar, e eles gostaram muito, né? Falaram, pô, mas que confortável esse carro. E de fato, é um carro muito cômodo. Eu acho que esse é o principal. Na estrada, simplesmente você vai planando, né? Você vai muito bem. E eu acho que essa é uma grande característica desse carro. Ele faz muito bem a transição entre uma coisa e outra. Então, entre o modo híbrido
entre o modo combustão e o modo elétrico, ele faz uma transição muito boa, muito confortável. Então é isso, meus amigos, eu já vou encerrando. Carro bom de andar, viu? Bem confortável. Achei ele firme, mas confortável. Logicamente, segue a proposta de ser um carro cômodo. Não é um carro para fazer curvas rápidas. Mas mesmo assim, eu acho que ele vai bem. Dentro dessa, não sendo a proposta principal, é um carro que vai bem. Principalmente, cara, é um cruzador, como bem define Bob Sharp. É um carro para rodar, muita estrada pela frente e muita autonomia também. Um tanque de 69 litros. É isso, meus amigos chineses, criando coisas diferentes. E a GWM, como eu falei, ela entende bem o mercado brasileiro. Acho que ela tem opções elétrico, agora tem o Flex híbrido também e diesel, né? Bem interessante isso. Obrigado pela audiência, um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.